terceirizadas são, na verdade, empresas. São grandes empresas, grandes holdings, que são associações de empresas que se unem, disputam parte do orçamento público. Quando elas entram, por exemplo, na educação e na saúde, elas entram para pegar uma parte do orçamento público para elas, e elas mesmas não executam o serviço, porque elas desdobram a terceirização para outras pequenas terceirizadas que fazem parte desse conjunto, e são as pequenas terceirizadas que vão oferecer o serviço, muitas vezes, sem o aparato técnico e a expertise que tem que ter para prestar aquilo lá. Então, assim, e como não tem fiscalização, e como a legislação das terceirizações é uma legislação que passa o que quiser, boa parte do orçamento público, aquilo que sobra, né? Porque o grosso do orçamento público vai pagar o rentismo através da dívida pública, o outro grosso é renúncia fiscal para os grandes empresários, como do agronegócio, e o que sobra, né? Os caraminguás que sobra do orçamento, está cada vez indo mais para a mão dessas grandes empresas, que pegam esses serviços como terceirizadas e sublocam o contrato com outras menores que vão prestar um serviço de péssima qualidade e vão explorar a mão de obra do trabalhador sem os benefícios e precarizando o trabalho. Só gosta de terceirizada, Roberto, quem nunca trabalhou com uma ou quem não viu uma trabalhar, porque se você olha, o professor, ele está numa situação muito difícil, e o que eu vejo é que o processo de precarização tem avançado muito em estados e municípios e tem começado a adentrar esses pequenos nichos de sucesso educacional, onde o professor ainda é valorizado, mas cada vez mais ameaçado. Onde isso vai dar, eu não sei. Só sei que nós precisamos criar um grande movimento, e está na hora de criar esse movimento, que muita gente diz da boca para fora, que acredita na educação como um caminho de transformação social. Eu também acredito, eu não acho que seja o principal caminho, mas é um dos caminhos importantes. Mas sem valorização do professor, essa conversa é só da boca para fora. E está na hora, né, da gente poder abrir o olho, porque daqui a pouco a gente vai olhar e vai ver que a profissão docente ela se extinguiu no Brasil, e o que nós temos é um bico realizado por pessoas despreparadas, porque quem de fato gosta da docência vai procurar outra coisa, porque não vai ficar nessa profissão. Então, assim, eu quero trazer essa angústia que eu tenho visto avançar no Brasil para o nosso debate aqui. Que é necessário para qualquer projeto de educação dar certo, você ter um processo de valorização docente. Isso é fato, isso é ponto pacífico. E, para além disso, é necessário também você ter um processo de reforma educacional, do qual você consiga mitigar um pouco essa, vamos dizer assim, essa carga horária excessiva, repleta de burocracia, do qual o docente, como você bem falou, acaba não conseguindo dar a aula, acaba não conseguindo fazer as suas pesquisas, porque fica atolado até a narina com papelada, com burocracia e de maneira não resolutiva. A falta de estrutura e uma falta também, Ricardo, de integração no processo educacional. Se a gente for parar para pensar, a educação brasileira, isso é histórico, a educação brasileira, ela se constitui de uma maneira do qual ocorre uma separação. Você vai ver, é necessário ter toda essa valorização realmente docente. Então, eu concordo plenamente com você. Não é possível falar de uma melhoria educacional se a gente não pautar justamente a valorização docente, salarial e de condições de trabalho. Porque, Ricardo, a carga horária que a gente tem dentro, por exemplo, de uma sala de aula, é uma carga horária extensiva para um salário pequeno comparado àquela carga horária, e é uma carga horária que, muitas vezes, impossibilita o docente de fazer isso que você falou, de se qualificar, de fazer um mestrado, um doutorado, de poder produzir. No modelo privatista, no modelo de terceirização, isso piora. Eu vejo que aí, não é só em São Paulo não, viu? Aqui na Bahia também a gente está numa situação, né, por exemplo, que se teve nessa lógica neoliberal, sempre protegida e defendida por esses setores midiáticos, por essa burguesia brasileira, de que o trabalho deveria ser intermitente, de que deveria ter menos direitos, não pagar FGTS, não pagar... Porque essa é a lógica que esse neoliberalismo, na verdade, carrega. Então, nesse sentido, Ricardo, a gente precisa lutar por mais Estado, não por menos Estado. Então, a terceirização que ocorre, principalmente nos governos aí municipais e tudo mais, na parte de educação, na precarização, por exemplo, do ensino, e eu vou além, não só na saúde, nas chamadas OS e tal, nessas organizações de saúde que são terceirizadas, a gente precisa mudar, obviamente, essa lógica. E, para isso, precisa ter mais Estado, não menos Estado. Eu quero deixar um recado aqui, né? Porque a gente vai fazer um corte, como a gente sempre faz, colocar no nosso Instagram, para você que é professor, para você que é professor do ensino infantil, que já praticamente terceirizou tudo, né? Você do ensino fundamental, você do ensino médio, da rede municipal, da rede estadual.
nós precisamos nos fortalecer enquanto docentes para poder lutar pela nossa carreira, porque ela está sendo destruída pelo processo de terceirização e destruída pelos desmandos de quem acha que a educação é uma educação que tem que ser privada, uma educação que tem que ser para poucos, né? A educação para os pobres, ela pode ser qualquer coisa, e não é. Nós precisamos valorizar o nosso trabalho. E aí eu também coloco a questão da saúde. Você, né, principalmente Ribeirão Pretano, que vai estar nos vendo nesse corte, se você ainda acredita que uma saúde pública é importante, que uma educação pública é importante, entre com a gente nesse movimento de contestar os processos de terceirização e de privatização da saúde e da educação. Ou nós começamos esse movimento agora para reverter isso no médio e longo prazo, ou a saúde e a educação pública, como nós conhecemos, elas serão aniquiladas